No vídeo da semana passada a gente fez a pintura da parte externa da cabine e por hora a gente encerra essa questão da parte da pintura. Claro que a gente ainda vai dar um polimento externo, claro que o Portela ainda vai ter que vir aqui fazer uma auditoria para ver se a gente se saiu bem aí, tá, na aplicação da tinta, mas tanto a visita do Portela quanto o polimento não precisam ser exatamente hoje, eles podem esperar um pouquinho. Então eu acredito que um bom momento para o polimento seja depois que a gente tenha montado aí boa parte da combinha e eventualmente ela esteja de novo acordada, tá? E por que ela eu não considero ela acordada, eu considero ela anestesiada? Porque no começo dessa etapa do serviço de pintura, eu desmontei todo o chicote elétrico, tá? E por dois motivos principais. Primeiro, porque eu não queria um monte de fio ali dentro da cabine empapelado, para lá, para cá, para lá, para cá, atrapalhando a parte da pintura, tá? E outra questão, eu acredito que mais importante do que isso, o nosso chicote, ainda que original, se é que a gente pode dizer isso, ele está todo pintado, tá, por reparos anteriores, ele tem algumas emendas nele e os fios estão todos ressecados. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, exatamente no lugar onde está a combinha aqui, estava a Brasília do Fagner, que estava passando por um serviço de uma reforma completa e ele tinha optado por trocar o chicote. E eu ainda lembro que eu comentei com ele, eu falei, pô Fagner, não precisa trocar, dá um trato no chicote original. Ele falou, pô, mas o funileiro, a pessoa que desmontou já cortou o chicote. Aí eu falei, bom, tudo bem, então compra um que a gente troca. Confesso que na época eu não via isso como uma vantagem. O resultado é que ele trouxe o chicote, infelizmente a gente não conseguiu mostrar o carro funcionando, ele acabou vendendo o carro antes de finalizar o serviço, mas no momento que eu instalei aquele chicote, eu acabei mudando alguns conceitos que eu tinha. Primeiro, é muito difícil você garantir de uma ponta do chicote até a outra que todas as conexões estejam perfeitas. Você vai revisando, aí um belo dia você liga, um farol acende fraquinho porque você perdeu terra, depois você tem algum outro problema e assim você vai contornando. Quando a gente pegou a combinha, eu fiz uma série de reparos no chicote elétrico e ela ficou com relativamente com uma boa funcionalidade. O problema crônico dela sempre foram os aterramentos, e não por conta de tinta ou de ferrugem onde ia o aterramento propriamente dito, mas mais por conta de oxidação. Por exemplo, aqui onde eu estou com o dedo, não somente nos aterramentos, como nos outros contatos. Então aqui, por exemplo, o terminal ele é só soldado, desculpa, ele é só prensado, ele não é soldado. Então o cobre vai oxidando com as décadas de uso que essa combinha vai completar logo 50 anos. Então fica muito difícil você garantir uma boa condutividade elétrica. Fora isso, com as décadas de existência aí dos cabos elétricos, dos condutores, as capas acabam ficando duras, tá? Não são mais flexíveis e algumas acabam trincando em diversos pontos. Então, claro, se você tem um carro original de fato, que você não vai mexer, e o chicote não está dando trabalho ali, não existe motivo para você mexer. Se o teu chicote também está em perfeito estado, você consegue tirar ele por inteiro e depois remontar, também está perfeito. Mas a grande verdade é que caso você mesmo não vá fazer o serviço na sua casa, para você mandar um eletricista fazer uma revisão no chicote, sai muito caro. E por quê? Porque é demorado, é uma coisa demorada. Ele vai ter que olhar quase que fio por fio, ele vai ter que procurar onde tem pequenas rachaduras, que é muito comum. Às vezes ele está passando por uma lata, com o próprio movimento dele, o próprio atrito, acaba a lata onde ele está passando acaba dando um pequeno curto-circuito ali e acaba dando um defeito intermitente.
Então, às vezes, eu mesmo, a gente acabou perdendo bastante tempo aqui com a Kombi e o problema da parte elétrica não se resolveu. A gente continuou com uma série de mal contatos aí que eu acredito que eles iam demorar para ser solucionados. A boa notícia é que o pessoal lá do Chicote Shinvelski, que foi a marca que eu tinha instalado na Brasília do Fagner, eu gostei muito. Eu deixei o meu comentário há 1 ano e meio atrás, quando eu finalizei o vídeo, que eu gostei muito da solução que eles ofereceram. Para mim o preço é muito baixo, tá? E eu comparo esse preço não só com a matéria-prima que eles usam, mas com o trabalho ali na confecção do chicote e o capricho que eles oferecem no produto. Mais barato ainda se você vai contabilizar e colocar na balança, por exemplo, o teu chicote original, ressecado, cheio de mau contato, cheio de trincas na isolação, quantas horas você vai gastar de um eletricista para ele fazer um reparo aí parcial. Eu não sei se vocês lembram nos vídeos que eu tive que fazer os reparos ali atrás, eu acabei tendo que cortar alguns pedaços de 30, 40, 50 centímetros e emendar com fio novo porque ele estava tão oxidado que a gente não conseguia soldar. Então eu precisei fazer um enxerto relativamente grande de fio. Então eu acredito que não somente a questão elétrica, segundo ponto, a questão estética, mas mais importante no caso de você estar num projeto desse daqui, seja de um Fusquinha, seja de uma Kombi, ou de algum derivado aí, eu acho que a questão do custo, a parte mais rápida e mais atrativa, francamente, é você fazer a troca por um chicote. A gente vai mostrar agora o chicote que a gente recebeu há mais de 1 ano lá do Paulo Shinvelski. Já estendemos o chicote aqui na grama e ele vem em algumas partes, mas todas perfeitamente identificadas. Então eu acredito que vai ser mais fácil até a gente fazer a montagem desse do que foi na Brasília. Tá, e primeiro porque eu estou mais familiarizado com a Kombi do que eu estava com a Brasília na ocasião. Tá, e segundo porque a gente vai conseguir fazer todo o procedimento. Algumas observações. Conversando com o Paulo, ele me falou que os fios aqui da ponta do chicote, eles não vêm mais enrolados assim. Eles vêm reto e o objetivo disso é facilitar a passagem pelos furos da carroceria ou pelas guarnições. Tá? Ainda que aqui a gente consiga esticar, passar um por um. Então esse chicote aqui é o chicote principal. E eu quero que vocês imaginem ele ali na frente da corujinha, na cabine, entrando por baixo da combinha e passando pela longarina do lado direito, tá? Que é o caminho que o chicote original faz. Então, olhando assim, a gente consegue perceber que não tem nada muito desafiador na montagem. Por isso que eu falo, você quer um rastrelo, você pode, tudo que você vai economizar fazendo você mesmo o serviço, você consegue comprar um chicote desse daqui no lugar de ficar terceirizando aí a montagem e não tendo resultado satisfatório. E eu tenho certeza que com muita folga, em um dia você consegue fazer. Aqui o que a gente tem? A gente tem os 2 fios da buzina, tá? Eles vêm direto desde a parte inicial do chicote ali. Aqui a gente tem tudo identificado nos conectores, sensor da luz de freio nesses 2 aqui, ou seja, isso daqui fica mais ou menos na altura da alavanca de câmbio, ali embaixo da cabine. Aí isso daqui segue pela longarina, por trás do salão, e aqui a gente tem essa encruzilhada. Então aqui a gente tem 3 divisões do tronco principal aí. Aqui é toda a parte elétrica relacionada ao motor, ao funcionamento do motor, alternador, cebolinha de óleo e positivo da bobina aqui o 15, sinal do negativo da bobina, que caso você tenha um contagiro, e assim por diante. Então tá tudo muito bem organizado nessa derivação aqui. Na outra a gente tem tudo que vai pro motor de arranque, tá? O terminal mais grosso aqui, que vem desde
desde a bateria. Aqui a gente tem sensor da luz de ré, que a nossa combinha não tem, mas ele vem com essa possibilidade. E aqui a gente tem o sinal do tanque, tá? Que vai ligado lá na boia, que é elétrica no caso da combinha. Muito bem, isso daqui segue para trás da Kombi. E aqui é exatamente ali no cofre do motor. Aqui a gente tem todos os aterramentos que vão ali na bateria. Aqui a gente tem as luzes da lanterna traseira direita. Aqui o chicotinho segue pro lado esquerdo da Kombi por cima da tampa do motor. Aqui as luzes da tampa do motor. E aqui as luzes da lanterna, o chicote das luzes da lanterna traseira esquerda. Ou seja, eu não precisei ler nada, não precisei abrir nem o esquema elétrico para intuir onde era ligado cada conexão. Simplesmente porque é tudo muito bem feitinho. Agora a gente vai ver os outros pedaços do chicote. Esse daqui é o que a gente chama de A, tá? Esse daqui é a gente não, né? O Shinvelsky chama de A, que é a parte mais importante do chicote. O que eu enrosquei aqui? E esse daqui é o chicote B. Esse daqui ele vai engatado na parte da caixa de fusíveis também. Aqui ele tem o relé do pisca, vai ficar nessa conexão. Aqui a gente tem as luzes do painel, tá? E aqui a gente tem os dois lados aí, farol e lanterna. Aqui é a mesma coisa, farol e lanterna. Aqui começam as diferenças, que são na verdade o capricho do pessoal lá da Shinvelsky. Aqui, por exemplo, a gente tem o chicote do farol. Então a gente tem o alto e o baixo aqui. E aqui é a mesma coisa. A gente tem o farol alto e o baixo. Aqui a gente tem a luz do pisca, tá? E a luz da lanterna. A luz da lanterna está aqui na minha mão, ela vai ligada ali junto com o farol. Então 3 fios para o farol, um fio para a luz da lanterna e um fio para a luz do pisca, isso no chicote original. Aqui no chicote Shinvelsky a gente tem a parte da lâmpada do farol, mesma coisa, a gente tem 3 terminais aqui. Aqui já começam as diferenças. Parte da luz da lanterna a gente tem 2 fios, sendo que um é terra. E a parte da luz do pisca também 2 fios, sendo que a gente tem o pisca, o sinal e o terra. Então qual é o objetivo disso? Aqui está o sinal do capricho. A gente não está nem falando do chicote principal, a gente está falando do chicote dos faróis da combinha. E o objetivo desses 2 fios a mais é garantir um aterramento perfeito. Todos os terras dessa parte desse chicote, eles vêm para esse terminal arruela aqui. Então isso daqui a gente pode fixar provavelmente embaixo do painel, em algum parafuso ali que sustente também o motor do limpador de para-brisas, por exemplo, para garantir o máximo de aterramento. Ou seja, o teu pisca ele não vai deixar de funcionar simplesmente porque o teu carro acabou de estar pintado e você não tem um ponto de terra conveniente ali. Aqui você vai se preocupar com um aterramento, isso daí é o custo deles terem duplicado, vamos dizer assim, sinal da lanterna, sinal do pisca e assim por diante. E esse daqui é o terceiro chicotinho e o menor de todos. Ele vai levar o sinal desde o interruptor das luzes até a caixa de fusíveis e daí então pro relé dos faróis. Não só parece fácil, mas é muito fácil montar, porque vem tudo muito organizadinho. Aqui vem o esquema elétrico para que você, ainda que seja um leigo que nunca tenha se aventurado numa questão elétrica, consiga fazer na sua própria casa. Basta ter um pouco de paciência, muito capricho, que você consegue fazer toda a instalação. Aqui tem o chicote das luzes do teto, tá? Que já veio muito bem montadinho aqui, que a gente vai usar. Vou trocar aquele fio antigo que a gente tinha. E eles costumam mandar um monte de
conectores, pedaços de fio de diversas cores aí, para que a gente consiga fazer as pequenas adaptações que são necessárias, dependendo do modelo da nossa Kombi. Então tá muito claro pra gente que, por mais bem explicado e mostrado que seja nos esquemas elétricos e no próprio conector, que todos têm a sua própria indicação, provavelmente não é 100% das ligações que você vai fazer sem nenhuma adaptação. E por quê? Por exemplo, nossa Kombinha nunca saiu com alternador. O alternador foi adaptado ali. Da mesma forma, a gente não vai ter a luz de ré montada, então é uma coisa que a gente vai isolar, vai deixar separado, tá? Mas eu acredito que no kit, quando a gente compra assim, vem com todas as peças necessárias para montagem. Lembrando que o Paulo, há mais de um ano atrás, ele montou esse chicote especialmente para a Kombinha da Bianca. A gente explicou que tinha alternador, então provavelmente ele vai vir com 99% aí das conexões, não só perfeitas, como com os fios na medida perfeita, que foi o que mais me impressionou na questão da Brasília do Fagner. Bom, como vocês viram lá na frente da Kombinha, esse pedaço do original tá caído no chão. Daqui pra frente a gente tá com ele na longarina. Hoje cedo eu conversando com o Paulo, ele me orientou aquilo que eu já tinha deduzido. O chicote, essa parte toda do chicote, ela precisa entrar por trás da longarina, desde esse ponto aqui, porque a gente não vai conseguir distribuir esse ponto a partir da frente do carro. Ou seja, toda essa parte mais comprida, que o esquema elétrico dele chama de chicote traseiro, que é o maior que a gente vê, ele vai ter que entrar por trás da longarina. Então, para que a gente possa começar a fazer o serviço da forma mais limpa possível, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ir ali na Kombi e soltar o que resta do chicote dela. Então eu vou começar a soltar o chicote aqui da Kombinha, o chicote que está original dela. Vou começar aqui pela lanterna traseira esquerda, vou vir pela luz da placa, que eu já soltei os conectores aqui, lanterna traseira e todos os fios aqui. A diferença é que no momento que eu estiver soltando, eu posso usar esse grande atalho aqui para facilitar a retirada do chicote, coisa que eu não vou poder fazer quando a gente estiver instalando o novo. A Bianca está tentando mostrar a parte interna da longarina direita aqui na minha mão. E essa peça justamente é onde corre o chicote A ou o chicote traseiro. Então eu vou abrir umas linguetas que tem aqui. Provavelmente ela não vai conseguir mostrar porque além de escuro a gente está contra a luz. E eu vou puxar o chicote daqui de onde eu estou, desde lá da frente nesse sentido. E depois ao contrário, aqui, daqui para cá. Então o chicote ele é montado a partir dessa longarina. Bom, o chicote principal está aqui, está bem ressecado e vai dar espaço para que a gente possa montar o chicote novinho. Bom, a Bianca mostrou eu puxando o chicote bem por aqui, na verdade por aqui, pelo meio dele, ou seja, essa parte ela veio toda na minha direção e eu já tinha puxado toda a parte traseira. Então a gente vai começar a instalação ali por baixo da porta do salão em duas etapas. Primeiro a gente vai passar essa metade para frente, ou pelo menos tentar, porque eu imagino que seja assim. E depois a gente vai passar essa outra parte aqui para trás. Ou talvez seja melhor eu começar direto por trás e fazer com que ele passe da longarina, da parte traseira da longarina até o centro por aqui, e depois essa mesma parte consiga chegar na frente da Kombi. É o que eu vou tentar, só que para fazer isso, os fios não podem estar soltos assim. Então eu vou pegar uma fita crepe e vou fazer uma ponta aqui. Bom, a primeira tentativa que eu vou fazer, eu espero que já dê certo. Aqui atrás é onde vai ficar o motor de arranque, aquela bifurcação, aquela encruzilhada no chicote que a gente tem, ela vai ficar mais ou menos aqui.
Então eu vou pegar essa ponta, vou tentar passar ela por dentro da longarina, que é fechada nessa região aqui. Se ela chegar na parte do meio, devagar eu vou levando, e aí eu tento passar de novo essa ponta até a gente chegar na frente. A Bianca vai talvez tentar mostrar pelo outro lado ali, mas a iluminação é péssima. Eu estou passando aqui, eu usei um arame como guia, porque no meio da longarina a gente tem na transversal o tubo da barra de torção. Então existe um espaço muito fino aqui pro chicote passar, e a solução que eu encontrei foi ter colocado na ponta um pedaço de arame, que a Bianca vai mostrar agora. Eu acabei anotando num papel e tirando todas as capinhas plásticas dos conectores, como essa daqui, para que eu conseguisse fazer esse pacote, tá? Essa ponta, porque aquela primeira que a gente fez não deu certo. Desde aqui a gente tem um arame que é usado como guia, e eu já consegui passar pela pior parte. Agora a pontinha do arame eu vou tentar usar para passar na frente da longarina, que eu acredito que não vai ser tão difícil. Infelizmente a luz está acabando, a gente está no final da tarde. Caso não dê para mostrar, a gente volta amanhã quando tiver um pouquinho mais de luz. Olha, esse arame aqui tá puxando o chicote desde a metade da longarina. Então a Bianca agora ela vai parar de mostrar, porque ela vai puxar enquanto eu vou encaixando o chicote na longarina para que ele venha sem nenhum estresse. Bom, a Bianca tá mostrando aí, o chicote já chegou aqui na frente. E é a última tomada que a gente tá fazendo hoje, por dois motivos. Primeiro, tá escurecendo já. E segundo, eu vou demorar um pouco para tirar a fita aqui que a gente usou como guia do chicote, junto com o arame, que tá bem aqui, ó. Então agora soltando o arame vai ficar bem mais fácil de limpar, porque agora o fio tá sujo do resto da fita, e também de um pouco de WM que a gente colocou na capa externa aí para facilitar a passagem dele pela longarina, porque senão ele pode acabar enroscando, até mesmo rasgando aí a capa de algum fio, a isolação de algum fio, ou mesmo essa capa, e não é nada disso que a gente quer. Em outras palavras, dá um pouco mais de trabalho do que no caso da Brasília, tá? Mas é perfeitamente possível passar. Eu e a Bianca a gente conseguiu passar em mais ou menos 20 minutos. Bom, hoje bem cedo, antes da Bianca acordar, eu passei o chicote aqui para dentro da cabine, tá? Aqui a gente tem um desafio duplo, porque eu tive que esticar todos esses fiozinhos enrolados para que eles passassem alternadamente pelo buraco ali, e depois eu tive que montar todas essas capinhas de plástico. Então tive um pouco de trabalho, que foi limpar o chicote de novo, já que ele tinha passado por um furo que não estava muito limpo, não é um lugar muito acessível, e estão todos aí já na medida. Por enquanto não é o momento da gente se preocupar com as ligações elétricas. O que eu vou fazer é passar o restante do chicote ali na traseira, para depois que ele estiver na posição, a gente possa deixar essa fase de instalação do chicote, instalação física, para partir para a instalação elétrica. Para que a gente passe o chicote aí com o melhor acabamento possível, cada passagem pela lata, normalmente existe uma guarnição de borracha muito parecida com essa daqui, tá? O problema é que para um carro velho, essas peças elas desaparecem e ninguém procura. Então é muito difícil você encontrar isso para vender. Claro, hoje com a tendência aí dos Zé-Frizinhos florescerem, o que acontece? Tem muito lugar, muita loja, site na internet que vende essas guarnições, esses passafios, e a Bianca vai mostrar esse daqui de pertinho. Esse daqui é certificado inclusive pelo Clube dos Zé-Frizinhos da América Latina, ó. Ele tem tanto o símbolo da Audi quanto o símbolo da Volkswagen antigo. Então uma peça dessa daqui você vai pagar caro. Tipo, quando eu falo caro é 15 reais, 20 reais, dependendo da tua fisionomia de Zé Frizinho, da roupa com a qual você entrar dentro da loja e do vendedor que for te atender, tá? Então eu tenho uma alternativa muito boa que eu quero compartilhar com vocês. Todas essas pecinhas aqui, tirando as duas Zé Frizinhadas que eu tenho aqui, isso daqui são passa-fio, tá? Você encontra em loja de equipamentos eletrônicos. Essas aqui particularmente eu comprei numa loja que chama Líder Transformadores, que fica na Rua dos Andradas, se eu não me engano 486.
é no centro de São Paulo. Então só para vocês terem uma perspectiva, isso daqui na Duque de Caxias, que é uma transversal, 15 ou 20 reais. Você anda 300, 400 metros, isso daqui 25, 30 centavos, tá? Em qualquer medida. Então, claro, eles não têm e-shop, não adianta você ligar lá e falar que você quer uma peça dessa, porque a especialidade deles é eletrônica. Mas caso vocês estejam passando por lá, vale a pena vocês darem uma passadinha ali na Líder ou outras lojas equivalentes, que ali tem bastante, e correrem atrás desses passa-fios aqui, que são para montagem eletrônica. A Bianca vai tentar mostrar. Ali atrás eu já passei 2 deles, já montei 2 ali atrás do carburador. Aqui eu tenho mais um, tá bastante escuro, não sei se vai dar para ver. Eu e a Bianca já passamos o chicote traseiro, o chicote A, por toda a combinha. Aqui está o cabo da bateria que vai direto pro motor de arranque. Esse não faz parte do chicote, esse daqui você vai ter que manter o mesmo. E Thiago Andreazzi, obrigado pelo conector que você tinha dado pra gente há praticamente 1 ano atrás, e a gente guardou justamente para esse momento. Bom, agora que o chicote está completamente passado, a gente parou com vamos dizer, com a parte física do chicote. A gente vai começar com a instalação elétrica. E o meu objetivo nessa série de vídeos, o primeiro pedido que a gente tem no canal, na verdade o primeiro pedido é para que a gente desmonte um câmbio e faça o reparo em um câmbio. Isso daí a gente não vai fazer porque a gente não tem conhecimento e não tem ferramentas. Mas em breve eu vou ter ótimas novidades e isso daí vai estar solucionado. O segundo pedido está relacionado à questão da parte elétrica. Parte elétrica, para muita gente, incluída a Bianca, é um bicho de 7 cabeças. Então a gente vai, na medida do possível, tentar aproveitar essa oportunidade do chicote na combinha, tanto para explicar a Bianca e tirar o medo que ela tem da eletricidade básica, como para quem estiver assistindo a gente poder entender um pouquinho melhor e ver que não tem nada de extraordinário aí. Certamente as pessoas que têm noções de eletricidade vão achar que o vídeo tá entediante, alguma coisa assim, mas o meu objetivo é pegar aquele cara traumatizado, aquele cara que tem medo, ou a Bianca, e desmistificar um monte de coisas que a gente acaba vendo na questão da elétrica. A primeira coisa, e eu acho que é uma coisa que acaba assustando as pessoas quando elas começam a tentar buscar informações técnicas a respeito da eletricidade, é que se você tem uma dúvida quantas peças compõem uma embreagem, como que você pode desmontar ou montar, ou pelo menos imaginar quantas peças são, se você olhar um manual com uma vista explodida, ainda que você não leia, está ali fisicamente as peças. Mesmo que você não saiba ler, que esteja em outro idioma, você consegue identificar o disco, o platô, o rolamento, os parafusos, e de alguma forma você acaba intuindo o que você precisa fazer para fazer o reparo. Na parte elétrica, o grande primeiro diferencial em relação à mecânica é que o esquema elétrico, vamos dizer assim, o desenho, ele não representa o chicote fisicamente, ele não representa a caixa de fusíveis fisicamente, ele representa ligações. Então, esse é o ponto primeiro que você tem que ter na sua mente. Quando você olhar um esquema elétrico, seja de um chicote elétrico, alguma coisa assim, você não vai ver uma fotografia do chicote do ponto de vista físico, do ponto de vista material, e sim uma representação das conexões. Se você está assistindo esse vídeo porque você comprou um chicote Shinvels que você está tentando fazer a instalação, você vai conseguir fazer a instalação e praticamente você nem precisa ver o vídeo. Todas as informações para conseguir fazer a instalação de forma bem sucedida, você vai conseguir fazer de 85% a 90% de toda a parte elétrica do seu carro funcionar logo de cara, basta você seguir as instruções. Mas mais do que isso, o que a gente quer tentar atingir são aquelas pessoas que querem um pouco mais além, que elas têm a curiosidade, elas não querem simplesmente saber o que ligar onde e assim por diante, elas querem entender as ligações, e é isso que a gente vai tentar a partir desse momento falar numa linguagem bem simplificada para vocês. Todo chicote ele não foi feito porque um alemão resolveu fazer de uma determinada forma. Tudo segue uma norma, e uma norma bastante rígida, que é a norma DIN, que indica, coloca um código para cada uma das conexões, para cada um dos fios, tá? E o Fusca, os Volkswagen, vamos dizer assim, clássicos,
eles são praticamente o exemplo perfeito da aplicação prática da norma DIN. Ainda que possa parecer simples a parte elétrica, e o que é uma grande vantagem, porque você, com pouquíssima informação, com pouquíssimo conhecimento, você consegue manter tua máquina operando aí indefinidamente. Tá? Então, tudo que a gente vai falar está baseado na norma DIN. Eu vou tentar disponibilizar uma tabela da norma DIN na nossa página tonela.com.br. Vou deixar o link aí, tá? E ali ela vai indicar para vocês o código e do que trata cada fio. Então, por exemplo, a gente tem a bateria do carro, positivo, negativo, tá? O negativo é o terra, o positivo é o 30. O negativo da bateria é o 31. Não sei nem imagino o motivo pelo qual a norma DIN usou essa denominação para o positivo, para o negativo da bateria e nenhuma das outras. Tá? O grande ponto importante, a gente tem duas linhas principais de alimentação de energia elétrica para o carro. É o 30, ou seja, o positivo direto da bateria. E a gente tem o 15, que é o pós-chave de ignição. A gente cansou já de falar no 15, que é o que alimenta a bobina e assim por diante. Então, todo o chicote elétrico, vamos dizer, a via principal dele é justamente o 30. Então, eu vou fazer uma ligação aqui, desde a bateria até a caixa de fusíveis. E a caixa de fusíveis é essa pecinha aqui, que já ganhou um banho da NASA e já está pronta para ser montada. E a gente vai começar a montagem dela hoje. Ela vai receber o positivo direto da bateria. Tá? E normalmente, fisicamente, ele vai ficar ligado... Deixa eu ver aqui a posição. Ele vai ficar ligado aqui embaixo. Tá? Então a gente vai ter a caixa de fusíveis aqui. E ele vai ficar ligado aqui embaixo, tá? Mas não é assim que você vai encontrar no esquema elétrico. Ninguém vai desenhar uma caixa de fusível, eles vão desenhar dessa forma. Um fusível no esquema elétrico, normalmente ele vai ser representado assim, tá? Desculpa, aqui é uma barriguinha maior, assim. Outra possível representação dele pode ser essa, tá? Das que eu me lembro agora de cabeça. E uma terceira pode ser isso daqui. Tá, e aí normalmente você pode ter aqui, por exemplo, F1 e embaixo você pode ter uma tabela com o valor de cada um dos componentes, ou então você pode ter aqui marcado num esquema mais simples automotivo, alguma coisa assim, 8 amperes e assim por diante. Então é interessante quando você pegar um esquema elétrico, você não tentar enxergar um motor, tá? Você não tentar enxergar um motor, você vai ver uma coisa mais ou menos assim, eventualmente com uma letra M. Uma lâmpada você vai ver dessa forma, tá? Ou pode até ser que a pessoa tenha feito um desenho, vamos dizer, figurativo ali, pode ter desenhado uma lampadinha, mas você não pode contar com isso. Você tem que contar que muitas vezes você vai pegar um esquema técnico de fato e você não pode se perder por conta disso. Então a gente vai deixar esse mesmo símbolo no nosso fusível, no fusível do 30, tá? E se a gente voltar aqui e observar, por que eu estou fazendo estou intercalando dessa forma? Justamente para você conseguir visualizar o esquema elétrico em relação à parte física. Então o 30 ele vai ligado aqui embaixo. Se a gente observar, o fusível ele vai vir aqui, tá? E a gente tem mais dois terminais aqui onde você pode pegar o 30 direto, tá? Ou seja, sem passar por um fusível. Se você quiser pegar o 30 pós-fusível, ou seja, aqui em cima, vai ser esses três aqui, tá? Então você tem mais duas saídas aqui, que você pode pegar como se você estivesse puxando da bateria. E você tem mais três aqui, que claro, você pode transformar em mais se for necessário. Bom, caso você não saiba exatamente a função do fusível, a função e o objetivo do fusível é proteger o teu circuito, tá? Então o valor, a capacidade do fusível é calculada de acordo com o circuito que você tem sendo alimentado aqui. A pessoa que definiu o valor do fusível faz um cálculo
rápido da corrente elétrica que vai passar por aqui, e ele coloca o fusível. Então, antes da gente entender por que existem pontos para você pegar pós-fusível e pontos para a gente pegar antes do fusível, eu vou tentar explicar de uma forma muito simples como que é calculado o valor do fusível. Então tem uma lei chamada lei de Ohm, tá? Que é a primeira coisa que a gente aprende no curso de eletrônica. Tá? E é muito simples, Tonela, é muito simples. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque ela é tão simples que ela se aplica em qualquer coisa praticamente relacionada à eletrônica. Se tem um fio esquentando é porque você não observou a lei de Ohm. Se queima um fusível é porque você não observou a lei de Ohm. Se explode tudo, a parte elétrica, é porque você não observou a lei de Ohm. A lei de Ohm é muito simples. É uma fórmula assim. Vezes I. Aqui U é a tensão em volts, tá? Tensão em volts é quando o cara fala, tem 12 volts, Tonela, 12 volts. É aqui que entra. Resistência. O que é a resistência? A resistência, o símbolo da resistência no circuito elétrico é isso daqui, com algumas variações, mas a resistência é o obstáculo que existe para a corrente elétrica circular. Tá? E esse obstáculo ele pode estar na forma de uma resistência, ele pode estar na forma de uma lâmpada, por exemplo, ou de algum outro acessório. E R é a resistência em ohms, que o símbolo é uma letra ômega, tá? E o I é a corrente em amperes, tá? O I é a corrente em amperes. Então é muito fácil você conseguir estimar a capacidade do teu fusível. Então a gente vai imaginar o seguinte: o sistema elétrico do carro nominal é 12 volts, tá? Por questão de, na prática, ele funciona com 14 volts, tá? Então se ele funciona com 14 volts, por que, Tonela? Porque o alternador, normalmente ele está gerando em torno de 14 volts. Então ainda que você vá lá e você falar, eu preciso de uma lâmpada de 12 volts, mas ela suporta os 14 volts do alternador, tá? Porque pode ser 14, 13,5, dependendo da carga da bateria. Então, um exemplo, você vai colocar uma lâmpada de farol, tá? E a lâmpada ali na frente, quando você quer colocar aquela mais forte, por exemplo, você comprou uma lâmpada de 60 watts, tá? 60 watts é a potência dela. Aí vem a segunda lei de Ohm, que a potência em watts é igual ao produto da tensão pela corrente elétrica, tá? Então se você comprou uma lâmpada de 60 watts, ela vai vir aqui, 60 é igual 12 vezes a corrente. A corrente para essa lâmpada é 60 dividido por 12, é 5 amperes, tá? A lâmpada ela vai consumir 5 amperes para se manter funcionando. Na verdade ela acaba consumindo um pouquinho mais. Por quê? Porque você vai estar com 14 volts no sistema e não com 12 volts. Então a lâmpada vai acabar acendendo um pouquinho mais forte do que com os 60 watts, com a potência de 60 watts, porque você vai ter uma corrente proporcional a essa diferença de tensão. Então, aqui também, através da corrente que está circulando pela lâmpada, você consegue calcular a resistência do filamento da lâmpada. Então, se a gente assumir a tensão de 12 volts, a resistência... Cadê? Não, eu achei a corrente, né? A resistência aqui e a corrente é 5 amperes. Não, aqui é vezes, né? Então a resistência é igual a 12 dividido por 5. É igual a 2,4 ohms. Tá? 2,4 ohms. Então se você tem uma resistência dessa, você consegue fazer o caminho inverso e descobrir o consumo da corrente. Muito bem, se você tem 5 amperes passando pela lâmpada, tá? E você está alimentando duas, por exemplo, não é o que acontece no Fusca, tá? Ou na Kombi. Se você está alimentando duas lâmpadas, ou seja, você tem um total de 10 amperes, você vai usar um fusível para trabalhar com uma certa margem de segurança de 15 amperes. Não basta o fusível
você está capacitado para suportar a corrente mínima que vai passar com uma certa margem de segurança. Toda a tua fiação precisa estar preparada para receber toda essa corrente. Então na prática, o que acontece no caso da Kombi, o 30 ele vai entrar por aqui, independente dele alimentar algum acessório diretamente antes do fusível, depois do fusível, ou a gente vai transformar o 30 no 15 depois do comutador da ignição, mas toda a corrente elétrica que chega para a caixa de fusíveis, ela vem por um condutor e é o condutor mais grosso que existe no chicote. Bom, então naturalmente, eu já perguntei para a Bianca, mas ela achou a pergunta bastante óbvia, é o condutor mais grosso. Claro que ele vem identificado, mas ainda que ele não tivesse vindo, depois da explicação fica fácil a gente deduzir que esse daqui é o 30, tá? Então, por aqui vai vir toda a corrente elétrica que o sistema elétrico da Kombinha vai consumir na parte aqui da frente, na parte da iluminação e também na parte da ignição. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, a única alimentação, a única corrente que a Kombi consome que não passa por esse fio em particular é o que vai acionar o motor de arranque, o que vai girar o motor de arranque. Para isso existe aquele cabo grosso que vai diretamente da bateria. Uma outra coisa que é uma grande lenda na eletricidade, quando você vê um fio enrolado dessa forma, ele não é uma resistência, porque esse fio ele é um condutor de cobre. Tá? O fato de você ter enrolado ele dessa forma, o máximo que você conseguiu foi criar um campo magnético aqui dentro, que no caso da Kombi não vai interferir em nada, mas se você tiver um equipamento sensível à radiofrequência, você pode ter um zumbido, uma interferência, ou até fazer com que o equipamento deixe de funcionar por conta disso. Então não tem como eu não lembrar, quando a gente ia na casa de algum parente, você ia no banheiro, olhava para cima no chuveiro, o cara tinha feito 2 caracóis enormes ali de fio, e o objetivo lá, segundo a crença popular, era que você colocava uma resistência em série com o chuveiro e fazia com que ele economizasse. Isso não acontece. E por quê? Porque o símbolo da resistência é um fio em espiral, porque normalmente se usa para fazer uma resistência, igual a que tem dentro do próprio chuveiro ou da torneira elétrica, se usa um fio que ele já tem uma resistência, vamos dizer, por centímetro linear ou por metro. Então a partir daí é calculado quantos centímetros ou quantos metros de fio você vai precisar para atingir uma determinada resistência. Então aí você consegue fazer uma resistência de um chuveiro ou alguma coisa assim. E por que um fio? Porque ele precisa ter uma área grande para dissipar o calor na maior área possível, e não num ponto pequeno, um calor muito intenso. Ele precisa dissipar de uma forma melhor, no caso do chuveiro, para aquecer a água. Ou seja, o fato de um fio estar enrolado, ele não é, por conta do formato, uma resistência. Então aqui a gente não tem resistência nenhuma. Foi simplesmente um capricho lá do pessoal da Shinvelsky, para no momento que você posicionasse o chicote ali, você tivesse uma folga ali para encaixar o fio da melhor forma possível. Cada um deles no seu devido conector. Então, a gente já observou que o fio 30 é o principal que leva até o chicote, é o mais grosso. E a ligação que a gente vai fazer hoje, para que esse conceito fique bem reforçado, a gente vai puxar daqui, tá? Antes do fusível, e eu já explico o motivo. A gente vai puxar antes do fusível um fio, a gente vai trazer até um interruptor, tá? Que a representação pode ser essa daqui. Aqui é uma chave, um contato, tá? E aqui a gente vai devolver para um fusível que vai ficar aqui do lado, tá? Esse daqui, então seria o 30, seria o sinal 30. E esse daqui seria o positivo pós-chave de ignição. O 15, da mesma forma, ele tem alguns contatos para você pegar antes do fusível e depois do fusível. Então aqui eu acho que a gente já consegue deixar um pouco claro. O 30 chegou aqui, ele não precisou passar pelo fusível. Por quê? Porque ele passou por um interruptor, tá? Que esse interruptor ele está aqui na minha mão.
é a chave de ignição da combinha. Então ele vai fechar o curto-circuito entre esse daqui, que é o 15, tá? E esse daqui, que é o 30. Ele vai fechar um curto daqui para cá e ele vai... Eletricamente é um curto-circuito, mas você passa a chamar ele de 15 depois do comutador por uma questão de padronização. Porque no momento que você tira a chave, tudo que tiver ligado no 15 fica sem energia. Tá? Então a gente não tem fusível daqui para cá. O que acontece se você colocar uma chave fixa daqui até aqui? Ela vai ficar vermelha em alguns segundos de tanta corrente que vai circular, e provavelmente a última cena que você vai ver é a bateria explodindo, tá? Porque não vai aguentar o curto que você colocou nos polos dela, ou alguma coisa assim, ou pega fogo, enfim, acontece alguma coisa. Então você consegue consumir energia através de resistências que você consegue aproveitar da melhor forma possível. No caso de uma lâmpada, você consegue aproveitar a energia térmica da resistência, você consegue transformar em energia luminosa, tá? No caso do motor, você transforma em energia magnética, que depois transforma em cinética, em movimento. Tem muita sombra aqui, né, Bianca? Então aqui a gente também tem o 15 sem fusível e o 15 pós-fusível. Por que isso agora? Porque esse 15 ele pode alimentar, por exemplo, um rádio, ou por exemplo o motor do limpador de para-brisa. Aí sim ele vai ter um fusível dele só para ele, tá? E aí você interrompe se você der um curto, por exemplo, no motor do limpador, uma sobrecarga, o motor entrar em curto-circuito, travar por algum motivo, o consumo de corrente aumenta, fora do previsto, o fusível abre, tá? E você tem a proteção do teu chicote elétrico. Tá? Então muitas coisas a gente vai puxar antes do fusível, no caso do 30 e do 15, porque provavelmente depois eles vão passar por um fusível. Algumas exceções, e a principal é a que eu posso falar: a bobina, o 15 que chega na bobina de ignição não passa por nenhum fusível, tá? E eu acredito que seja um risco mínimo, tá, de acontecer alguma coisa de errado lá atrás, pelo risco que seria você estar andando com o teu carro à noite, e queimou o fusível da bobina, como é que você vai fazer para descobrir? E o fio ali que vai para a bobina é um fio, vamos dizer assim, dedicado, o fio só vai para ela, não tem muito o que dá errado ali. O máximo que pode acontecer é o platinado deixar de funcionar, ficar aberto ou ficar fechado o tempo todo. Mesmo assim você tem a bobina de ignição, que ela vai te dar uma resistência ali, não vai colocar em curto-circuito. Então a nossa proposta para hoje é fazer essa ligação aqui. Só isso que a gente desenhou, tá? Então a gente vai transportar isso daqui para o mundo real, para a caixa de fusíveis. A Bianca me corrigiu, faltou uma ligação a gente fazer, que é o 50. O que é o 50 na norma DIN? É o solenoide do motor de arranque, o automático de partida, que é o que vai fazer o motor de arranque funcionar. O objetivo disso é muito simples. Se você precisasse trazer desde a bateria até o motor de arranque um fio para alimentar, é aquele fio grosso da bateria, da grossura do dedo, tá? Então você gastaria muito de material, de fio, você teria muitas perdas. Então o que fizeram? No lugar de colocar o motor de arranque acionado, ligado e desligado diretamente por uma chave gigante que você teria dentro do carro, eles colocaram uma chave menor. Essa chave menor aciona uma bobina, um solenoide, que puxa um pino, igual a gente já mostrou algumas vezes, que acopla ou desacopla o Bendix nesse movimento aqui, tá? Faz assim. No momento que você energiza aqui, ele dá a partida no motor, fecha o contato aqui atrás, tá? Entre o 30, que vem pelo fio grosso da bateria, aqui para baixo, e ele gira sem restrição. Para que isso aconteça, aqui existe um pequeno contato que é o 50. Tá? Então ele tem um fio bem mais fino, que a gente já vai conhecer ele agora também. Bom, agora tá fácil, né? Aqui está o 30 na minha mão, o vermelho grosso. Aqui está o 50, que é o partida, tá? Ou seja, esses dois fios aqui, além de esse ligado na caixa de fusível, como eu mostrei ali, ele vai ter que chegar até o comutador de ignição, que é essa peça aqui. Então, como eu falei, o desenho elétrico, o esquema elétrico é muito diferente
da parte física da ligação, e é isso que a gente vai tentar traduzir agora. Então eu estou montando o 30 na caixa de fusíveis, na posição dele. O esquema elétrico do Shinvelsky diz exatamente que eu devo ligar nessa posição. Então aqui eu também tenho um 30, tá? Só que não tem fio que vai vir daqui até aqui mesmo, porque o comutador vai ficar aqui, a caixa de fusíveis vai ficar ali. Infelizmente, para esse chicote em particular, os fios desde o comutador até o fusível ou até o 50, eles não vieram. E por quê? Porque o pessoal da Shinvelsky, eles não têm obrigação de saber que eu estou usando um comutador muito antigo, que já não tem os fios soldados, tá? Então é aí que entra aquele saquinho cheio de peças que eles mandaram, cheio de pedaços de fios, que é onde você vai fazer a tua improvisação. Eu nem abri o saquinho, para falar a verdade. A gente está fazendo improvisação baseado no restante do chicote da combinha da Bianca, no chicote antigo. Então aqui eu estou mostrando fisicamente por onde eu vou ter que passar os fios. Eu não vou passar eles por aqui agora, porque isso daqui vai aqui. Esses fios eles vão dar a volta ali por trás do painel da combinha, tá? E essa parte de baixo aqui sim vai ficar ligada no comutador. Claro que a gente não vai montar essa parte física da combinha agora, então eu vou soltar os fios daqui e a gente vai fazer simplesmente a ligação elétrica. Bom, aqui está marcado 30, normalmente é um vermelho grosso, tá? Se você pega uma parte elétrica de um Fusca original é o vermelho grosso. O 50 é um preto grosso, que é aquele partida que está escrito no chicote, tá? E o 15 é um preto fino, mas aqui eu estou usando um preto grosso. Isso daí logo vocês vão entender o motivo de eu estar fazendo isso, e é um bom motivo sem dúvida. Muito bem, 30, que é o vermelho grosso. Aqui eu tenho o 50, que é o preto grosso. Eu vou ligar ele aqui na partida, tá? Esses fios aqui eu montei os conectores, tá? Com solda, tentando manter a mesma qualidade do chicote. E aqui eu tenho o 15, que teoricamente seria o preto fino, mas eu estou usando um preto grosso também, para eu dar uma turbinada no meu 15. Então ele vai ligado aqui. Como é que a gente pode saber agora se ele está funcionando? Lembrando que eu estou sem a bateria. Então o objetivo agora é simplesmente fazer a confirmação. É claro, aqui a gente está fazendo uma coisa muito simples, mas ela é conceitual, tá? Então se você absorver o conceito que a gente vai apresentar aqui agora, você consegue testar qualquer circuito elétrico, seja do teu carro ou até mesmo da tua casa, guardadas as devidas proporções, tá? Sabendo usar a ferramenta certa. Aqui eu tô com a combinha morta, sem bateria. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o multímetro, tá? Se vocês lembram do Fusquinha do Lucas, aquele 62, eu fiz ali o diagnóstico usando várias formas de você medir. Eu usei na opção do voltímetro, na opção da resistência, tá? E aqui também você pode fazer isso caso você tenha bateria, mas não é uma coisa muito inteligente, muito sábia você instalar um chicote elétrico com a bateria conectada nele, tá? Porque você pode destruir tudo antes mesmo de conseguir ver o farolzinho da Kombi acendendo. Então aqui escala de resistência, tá? Escala de resistência, qualquer multímetro serve, tá? Você não precisa usar esse daqui. Você pode comprar aqueles multímetros amarelinho da China, aquilo ali vai te ajudar muito. Digital ainda é muito mais simples. Então aqui eu estou colocando uma ponta de prova no 30, a outra teoricamente no 15, tá? Então vocês lembram que eu tinha comentado que quando a gente vira a chave, a gente consegue um curto-circuito entre o 30 e o 15, ele vira uma coisa só. Vamos ver se esse ponteirinho se mexe quando eu dou a partida. Olha lá, ele está mostrando aí que a gente tem praticamente um curto-circuito, o que está ótimo. Será que a gente consegue usar o mesmo conceito para saber se o 50 está funcionando? Se o meu comutador ele está legal? Consegue, claro. Soltei o fio que estava ligado ali. Agora eu vou soltar o fio que estava ligado no 15, porque eu quero testar entre o 30 e o comutador. Então aqui eu vou simular o funcionamento quando você vai dar a partida na sua ratoeira. Você gira a chave, o painel acende, está energizado, agora você vai dar a partida. Vamos ver se dá tudo certo? Olha lá.
Tá dando certo. Tô tentando, vou voltar a chave de novo. O 15 está acionado, não aparece porque não está ligado lá, e agora eu vou dar a partida, 50. Ou seja, essa pequena ligação que a gente fez está perfeita. Então, tudo isso que vocês viram aqui, fisicamente, com as peças que fazem parte do sistema elétrico da Kombi, é bastante diferente do que aquele desenho dá a entender, a menos que você conheça os conceitos ali de como, vamos dizer, traduzir aquele desenho para isso. E da mesma forma, quando você comprar o chicote, aqui no caso o Shinvelsky, se você fizer a compra e for seguir as ligações, aqui você tem todos os pinos, todas as ligações e para onde eles vão. Tá? E aqui você tem uma tabelinha que vai indicar a caixa de fusíveis. Ou seja, aqui também é um desenho, vamos dizer, não é daquela forma que eu fiz ali na lousa, mas ele é mais, vamos dizer, ilustrativo dentro da função da caixa de fusíveis e com a numeração. Esse fio você liga em tal lugar. Então, como nosso objetivo é não somente instalar esse chicote, que isso aqui já bastaria para que você fizesse, mas sim tentar compartilhar um pouquinho da parte elétrica aí, para que deixe de ser um bicho de 7 cabeças. Eu espero que a gente consiga esclarecer isso, não só para a Bianca, né, Bianca? Como para as pessoas que estejam assistindo. Bom, eu acredito que 70% do trabalho que a gente tinha na instalação desse chicote, a gente finaliza nesse vídeo, que é justamente passar essa parte maior do chicote por baixo da Kombi, ou se for um Fusca, ou se for a Brasília, passar também esse chicote aí, seja pela carroceria, por baixo do painel, alguma coisa assim. Bom, para semana que vem então, um serviço muito mais tranquilo, muito mais, por que não, prazeroso, tá? Que a gente vai colocar esse chicotinho frontal aqui na parte da frente. Então ele vai ser ligado boa parte aí na caixa de fusíveis e a gente vai conseguir alimentar faróis e lanternas dianteiras. Lembrando que as sinaleiras e o pisca traseiro já estão alimentados, porque eles fazem parte desse chicote aqui. Então também, provavelmente para o vídeo da semana que vem, a gente vai conseguir unir algum desses fios aqui do chicote dianteiro, para quando a sinaleira acender desse lado, ela vai acender lá atrás e assim por diante. Então a partir do vídeo da semana que vem, isso aqui vai deixar de ser um monte de fio e provavelmente vocês vão se familiarizar, e pelo menos eu espero, tanto quanto eu estou familiarizado com ele. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigado. Se vocês gostaram, dê o joinha. Quero agradecer ao Paulo Shinvelsky, que há mais de um ano atrás disponibilizou esse chicote pra gente. E agora chegou o grande momento da gente fazer a instalação. Muito obrigado e até a semana que vem.